Certo? Existe um cântico no Inário Batista, certo? Esse Inário, cantor cristão, ele compila vários hinos, mas os hinos que estão aqui às vezes está na harpa, para quem usa harpa, às vezes está no Inário Metodista, Inário Fluminense, que é da Igreja Congregacional, tá certo? E Inário Presbiteriano, Inário Adventista, porque um sai copiando o outro. Mas, antes da gente dar início à palavra, né, que eu vou ministrar essa noite, eu gostaria que você ouvisse esse poema, que ele fala que nós que estamos aqui somos forasteiros aqui na terra. É um hino composto em 1800 e alguma coisa, tá certo? Muito antigo esse hino, 1849, nos Estados Unidos, mas ele é muito real. Um momentinho só. Entrou aqui pastora Silvia. Então, no Inário Batista, o hino 207, que fala mensagem real, o poema diz o seguinte: pastora Silvia que entrou agora, eu estou dizendo o seguinte, que nós somos forasteiros aqui na terra. Aqui é uma passagem nossa. Daqui vamos para a eternidade. E tem um hino muito interessante aqui no Inário Batista, 207, que eu só vou ler, tá certo? Umas duas estrofes desse hino, onde ele diz: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, certo? Embaixador eu sou. Meu rei e salvador vos manda em seu amor as boas novas de perdão. E o coro ele diz: eis a mensagem que me deu aquele que por nós morreu, reconciliai-vos já. É ordem que ele dá, reconciliai-vos já com Deus. Então o hino é justamente um hino que é um chamamento a nós nos reconciliarmos com Deus sempre, tá certo? E hoje eu vou falar aqui, não posso dizer que vai ser rápido porque vai ser expositivo, vou falar em 1 Pedro a partir do verso 1, e ele diz o seguinte: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Então toda a carta é endereçada, tá certo? Toda a carta, as epístolas da Bíblia, as cartas de Paulo, de Pedro, de Tito, elas são endereçadas ou àquele autor, no caso, né? Tito, um exemplo, mas elas são escritas para a igreja que há naquela região. E Pedro, aqui ele está dizendo: olha, eu sou Pedro, o apóstolo de Cristo, e essa carta que eu estou escrevendo para você, certo? É justamente para aos eleitos que são forasteiros da dispersão, da Galácia, da Capadócia, Ásia e Bitina. Ou seja, na verdade, Pedro está dizendo: eu estou escrevendo essa carta para os crentes em Cristo Jesus dessa região. De onde? Da dispersão do Ponto, da Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então essa carta é para você que está ouvindo, é para mim. E ele diz o seguinte: que nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus. Eleitos em quem? Em santificação do Espírito. E interessante que Pedro, logo no começo, na introdução dessa carta, ele diz o seguinte: porque nós fomos eleitos e para quê? Nós fomos eleitos em santificação pelo Espírito. Para quê? Ele diz: para a obediência. Então o Senhor nos elegeu para que sejamos obedientes a Ele. Interessante, né? E a aspersão do sangue de Cristo. Ou seja, dois pontos importantes nessa carta que Pedro traz para nós: que nós fomos eleitos ou escolhidos por Deus para que sejamos obedientes e sejamos aspergidores do sangue de Cristo pelo mundo inteiro. Aspergir o sangue. Então nós vamos aspergir através da pregação da palavra àqueles que necessitam. E aí ele continua: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma vida
uma viva esperança. Ou seja, quando nós entregamos nossa vida a Cristo, nós passamos por um ato de regeneração, mas nós somos regenerados para quê? Para uma viva esperança. Uma viva esperança mediante a ressurreição de Cristo, que é o caso ontem, né? Cristo ressuscitou domingo da ressurreição. Então, mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos. E aí ele continua, não só fomos escolhidos para a obediência e para a aspersão, nós fomos escolhidos para uma viva esperança, nós também fomos escolhidos, segundo a carta de Pedro, para uma herança incorruptível. Veja que interessante, uma herança sem mácula, inacessível, reservada nos céus para você. Interessante que ele diz, olha, o Senhor te escolheu para que você mire numa herança que é incorruptível, sem mácula, inacessível, mas uma herança que foi reservada por Cristo nos céus para você. Olha que bênção. E ele diz, mas espera aí ele vai enquadrando a gente mais. Ele diz, não só para você, mas para você que é guiado pelo poder de Deus mediante a fé. E uma fé que lhe leva para a salvação preparada para revelar-se a você no último tempo. Então é maravilhoso isso que Deus faz comigo e com você. E ele continua, nisso você se alegre, embora no presente, hoje, por um pequeno tempo, se necessário, você seja contristado por várias provações. Então, o que é que ele está dizendo? Você tem vivido provação, né? Nós temos sido aí rodeados por esse vírus, né? Pelos noticiários ruins, ele diz, olha, isso é pouco tempo. Mas é pouco tempo. E ele diz mais, nessa provação que você tem passado, ele disse, para que, uma vez confirmado o valor da nossa fé, ou seja, o Senhor está provando a minha e a sua fé, então muito mais, uma fé que é muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo ouro apurado pelo fogo, a sua fé é mais preciosa do que esse ouro, certo? E a sua fé, a partir dessa provação testada, essa sua fé redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. É maravilhoso, é maravilhoso. E aí ele diz, a esse Cristo, a quem? Preste atenção, a um Cristo a quem, não havendo visto, ou seja, um Cristo que você não viu, você ama. Certo? Um Cristo que você não vendo esse Cristo agora, mas crendo, você se alegra numa alegria indizível e uma alegria ainda cheia de glória por esse Cristo que te salvou. E ele continua, a partir dessa fé provada, certo? O final dessa fé é a salvação da vossa alma. Isso é muito interessante. A salvação da vossa alma é o que ela visa. E aí Pedro continua, dentro da sabedoria dada por Deus. Ele diz o seguinte, ora, foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça, mas uma graça que foi destinada a você, Pedro está dizendo. Quer dizer, desde a antiguidade, os profetas indagavam, inquiriam, e era uma fé que não era para ele, mas ele falava e inquiria nessa fé para você hoje, que você está aí nessa live. E ou seja, ainda diz mais, esses profetas investigaram atentamente e ainda procuraram ver qual a ocasião, quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava. Interessante que, veja, aqui diz que aqueles profetas que escreviam, veja a revelação, olha, é revelação, esteja atento no Espírito. Ele diz que aqueles profetas que escreveram e pesquisavam quanto à salvação que viria, eles, diz aqui em 1 João, que eles estavam orientados pelo Espírito de Cristo.
muito antes de Cristo vir. Diz que era o Espírito de Cristo que estava sobre eles. E ainda demais, indicados pelo Espírito de Cristo que neles, ou seja, naqueles profetas estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que se seguiriam. Ou seja, quando Isaías escreve Isaías 53 falando de Cristo, segundo isso que João escreveu, é revelação. Ele disse, olha, era o Espírito de Cristo que estava sobre Isaías. Quando você vai ver Daniel, e lá ele salpica algo que coincide com o Apocalipse, era o Espírito de Cristo que estava sobre ele. Isso é revelação profunda. E aí ele diz, a eles, aqueles profetas, foi revelado o quê? Não para si mesmo, ou seja, eram profecias e revelação, mas que eles não iam usufruir. Mas para você, para vós outros, eles ministravam as coisas que agora foram anunciadas, agora naquela época que Cristo já nasceu, certo? Foram anunciadas pelo Espírito Santo enviado do céu, certo? Vos pregaram o Evangelho, coisas que os anjos queriam, mas não foi permitido. Então veja que maravilha, só na primeira parte de João, ele diz que os profetas do Velho Testamento, vamos assim dizer, que escreveram os pontos messiânicos, sobre aqueles profetas estava o Espírito de Cristo. Por quê? Porque Cristo é eterno. Cristo não está dentro do meu tempo, do seu tempo. Cristo é eterno. E aí ele diz, em razão de tudo isso que você viu o Luiz ler até agora, em razão de tudo isso, ele diz, cinja, vista o seu entendimento, sede sóbrio e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida através da revelação de Cristo Jesus. Então é isso, ele diz, olha, vista com entendimento sua mente, certo? Vista, sede uma pessoa sóbria e espera inteiramente na graça que vos está sendo trazida através da revelação de Jesus Cristo. E aí ele continua, nós vimos que o Senhor nos escolheu para que nós sejamos obedientes. E aí no verso 14 ele diz, certo? Como filhos da obediência, está dizendo que você que está ouvindo aqui é filho, é filha da obediência. Então, como sendo filho ou filha da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente da vossa ignorância. Parece um texto grosso, mas não é. O que é amoldar? Amoldar é você fazer um exemplo aqui, tá certo? Esse negócio aqui, que não sei o que é, tá certo? Bepantol. Tudo bem, mas esse frasquinho aqui, ele é redondinho, assim tal. Ixi, saiu tudo aqui, tá certo? Porque isso aqui foi passado por um molde, uma forma. E aí ele se amoldou aquele molde que queria que ele estivesse assim. Certo? Ele queria, tá certo? Que fosse assim, dessa forma. Então ele se amoldou. Mas o que acontece? Um momentinho, pastor Zé Renda. Um momentinho só, viu? Certo? Um momentinho que o pastor Zé Renda quer saber a versão da Bíblia que eu estou usando. É a letra gigante, pastor. Tá certo? É a letra gigante. Então, resultado. Esse remédio aqui, ele foi, né, amoldado isso aqui. Mas veja bem, o que é que a Bíblia diz? Que eu e você, que fomos escolhidos por Deus, certo? Para que sejamos obedientes a Cristo. Aí agora ele diz, como filhos da obediência, você não pode se amoldar às paixões que você tinha antes de conhecer a Cristo. Então, as nossas paixões é que norteavam a nossa vida. Então ele diz, olha, essas paixões ficaram para trás, ela não pode mais dar um molde à sua vida, porque o molde da sua vida tem que ser Cristo. Então, quando Cristo, ele pega a mim e você, ele agora vai modular a gente, que nem ali, né?
o vaso de barro, tá certo? Então é isso que ele está dizendo. Então não vos amoldeis, tá certo? As paixões que nós tínhamos. E aí ele continua. Pelo contrário, em vez de você se amoldar ao que você era antes de conhecer a Cristo, ele diz o seguinte: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, segundo o Cristo que vive na santidade, segundo ele e o Pai dele, o Deus Todo-Poderoso, que é santo também, ele diz, já que você agora é dele, você vai se amoldar nele, num ponto, tornai-vos, ou seja, seja moldado também você mesmo no seu procedimento. E qual é o procedimento? O procedimento, ele diz, sede santos, porque eu sou santo. Então, o novo molde de Cristo na minha vida e na sua é santidade. Então, nós, por exemplo, você viu aqui esse remédio, redondinho, bonitinho, tal. Você reconhece até pelo tamanho, muitas vezes, tá certo? Um exemplo aqui, outro exemplo, vamos lá, tá certo? Esse remédio aqui, muita gente toma isso aqui e só pelo frasco você já conhece o que é. É o Nasonex. Muita gente já conhece por causa de alergia, tá certo? Ou seja, o que é que Cristo está dizendo? Agora as pessoas têm que olhar para você, pastor José Renda, Janeide, Cíntia, tá certo? Carolina. Então as pessoas têm que olhar para você e ver que você está moldado em Cristo, você está moldada em Cristo através da santidade dele, que é o molde. Ora, e aí ele continua, se invocais, se você invoca como Pai, aquele que não fez acepção de pessoa, esse Pai, se você invoca, né, um Pai que julga as obras de cada um, eles portai-vos, tenha comportamento de santidade durante todo o tempo da sua peregrinação. Como eu disse no início, nós somos peregrinos aqui. Como tem um hino também do hinário cristão que diz, peregrinando vou pelos montes e pelos vales sempre na luz, certo? Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Então ele diz, se você invoca por Pai, aquele que não faz acepção de pessoa, veja que interessante, ele diz que o teu Deus não faz acepção de pessoa, mas muitas vezes eu e você fazemos acepção de pessoas. Estamos errados. Estamos errados, tá certo? Deixa eu só acenar aqui para duas pessoas que estão entrando aqui, Tó Lucas e Daiane. Então ele continua. Então, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que Deus resgatou você. Deus não resgatou você com dólar, com ouro, pagando, não. Veja como Pedro é sábio aqui. Ele diz, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento. Veja que interessante. Ele está dizendo o seguinte, que antes de você conhecer Jesus, você podia ter a vida que tivesse. Ele diz que eram procedimentos fúteis que regiam a tua vida. E agora em Cristo, nós não podemos ter mais procedimentos fúteis. Temos que ser moldados pela santidade. Aí ele diz, não foi por prata nem ouro que você foi resgatado do seu fútil procedimento. E ainda diz mais, que vossos pais vos legaram. Ou seja, que você herdou de seus pais. É quase como maldição hereditária, né? Tá certo? E ele diz que os nossos pais passaram para mim, passaram para você, fúteis procedimentos. Mas ele diz, olha, o Senhor te resgatou, não foi por prata nem por ouro desse fútil procedimento. Mas ele diz, ele te resgatou do teu fútil procedimento, certo? Pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Veja que profundidade João escreve e ele dá aqui, como eu digo, no nosso gogó. Então, gente, não foi barato. Jesus Cristo, voltando a ontem, não é chocolate, não é abracinho, não é beijinho, não é dizer Feliz Páscoa, não. Nós temos que ter consciência que Cristo nos resgatou da condição de pecadores e mortos, como está lá em Romanos, e
de fúteis proceder, herdado de nossos pais. Ele diz que o sangue de Jesus foi que nos resgatou dessa situação terrível que nós tínhamos antes de conhecer a Cristo. E aí ele diz: precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Pastor Zé Renda, estou em 1 Pedro, capítulo 1, verso 19. Tá certo? Agora, a imagem do Face está bem melhor. Aí não sei. Aí veja lá. Conhecido com efeito, veja o seguinte. Conhecido com efeito, ou seja, esse cordeiro que foi conhecido com efeito, sabe quando? Veja que interessante, gente. Nádia. Veja lá, veja que revelação Pedro nos dá. Nós vimos aqui que Jesus Cristo, que o Senhor nos escolheu para si, para que nós sejamos obedientes. Nós aprendemos aqui que todos nós temos um molde, mas quando Cristo nos resgata, Ele quer que Ele mesmo, Cristo, nos molde para que nós sejamos com Ele. Ou seja, por onde andarmos as pessoas olhem: rapaz, você é a cara de Jesus Cristo. Você não parece mais a pastora Silvia. Você é a cara de Jesus. Então, Lucas, você é a cara de Jesus. Dai, você é, né? E assim por diante. Nádia, é isso. Ou seja, você foi moldada pelo Espírito de Deus. Só que tem uma particularidade. Você tem que se permitir ser moldado. E quando ele diz que não foi por ouro e não prata, nem prata, que ele resgatou, que ele comprou a mim e a você. Ele diz que foi pelo precioso sangue de Cristo. E pasmem, esse Cristo com efeito foi conhecido e fez esse sacrifício, sabe quando? Antes da fundação do mundo, está aqui no verso 20. Antes da fundação do mundo, o cordeiro foi imolado por mim e por você. Porém, a manifestação no fim do tempo, por amor de vós. Ou seja, quando ele chegou a 2000 anos, já está contando os fins do tempo. Ou seja, Jesus está às portas, está voltando. Tá certo? E aí diz mais. Ele foi, antes da fundação do mundo, ele já era conhecido, tá certo? Mas foi manifesto há 2000 anos atrás, por amor de mim e por você. E aí ele diz mais, que por meio dele, por meio de Cristo, tendes fé em Deus. Deus, que Deus? O Deus que ressuscitou Cristo dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e a esperança estejam em Deus. Por quê? Se minha fé e esperança está em Cristo, Cristo é Deus encarnado, então nossa fé está em Deus. Já estou acabando, tá certo? Já estou acabando. E agora só faltam 4 versículos pequenininhos. Ele diz, olha que maravilha. Tendo Cristo purificado a vossa alma, ou a nossa alma. Agora veja que interessante. Cecília, boa noite. Certo? Veja que interessante. Tendo vossa alma sendo purificada. Agora, sabe o que é que a Bíblia está dizendo aqui? Qual é a purificação de minha alma? Diz que nossa alma foi purificada pela obediência. Pela obediência. A obediência à verdade. Tá certo? Ou seja, Cristo disse, eu sou o caminho à verdade. Ou seja, pela obediência à verdade, que é Cristo Jesus, a nossa alma é purificada. Tia Rosa. Aí. Muito bem, seu Zé. Está marcando tempo, 30 minutos. Tem mais um pouquinho que você entrou atrasado. Já vai agora, só faltam 3 versículos. E aí ele diz, tendo purificado a nossa alma pela obediência à verdade, tendo visto o que? Visando o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Ou seja, nós somos purificados pela obediência a Cristo. E o reflexo dessa purificação e obediência a Cristo se dá agora na horizontal,
Ou seja, quando ele diz que de coração nós temos que amar uns aos outros ardentemente. Ou seja, a minha comunhão do Cristo, certo? É a cruz, ela se reflete na vertical, certo? Na horizontal. Então, por quê? Porque Cristo está em mim. E fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de uma semente incorruptível que é Cristo Jesus. Ele é que nos resgatou, nos regenerou. E aí ele diz mais, olha como a palavra de Deus é importante. Minha gente, olha, se você não lê isso, não adianta. Ele diz que essa semente incorruptível, ela é dada na palavra de Deus. Veja que interessante, verso 23. A palavra de Deus, a qual vive eternamente. Por isso que, indagado Jesus, né? Ele perguntou para um discípulo, né? Quem sou eu? Ele disse, você tem palavras de vida eterna. Só Jesus e mais ninguém tem palavras de vida eterna. E finalizando, ele diz, gente, pois toda a carne é como erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Ou seja, a carne é como erva, e aquela glória que você tem aqui é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Então não adianta você ser soberbo, soberba. Você vai cair. Mas ele diz, a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Amém? Esta é a palavra que vos foi evangelizada. Então, mais uma vez, nós aqui conversamos só sobre a palavra de Deus e nada mais. Foi palavra, e olha, palavra revelada para mim e para você. E neste momento vamos orar, tá certo? E depois eu faço algum aviso e que Deus abençoe. Pai querido, Pai amado, eu agradeço pelas vidas que estão aqui, Senhor, neste momento, em o nome de Jesus, que Tu estejas, Senhor, aplicando essa palavra dada hoje no mais profundo da alma, no mais profundo do seu coração. E que Tu possas regar para que essa palavra cresça, Senhor. É o que eu te peço, é o que eu te agradeço em nome de Jesus. Amém? 2 minutinhos só, como eu faço todas as vezes. Se você achou interessante essa palavra, amém, compartilhe na sua linha do tempo, pega o link, manda pelo zap para seus amigos, suas amigas, as pessoas que precisam ouvir, tá certo? E mais tarde estará no meu canal no YouTube. O canal no YouTube você acha lá, Reverendo Luiz Andrade. Aí você vai cair lá, você se inscreve, tá certo? Para que você possa ouvir melhor. Ontem nós ministramos a ceia, uma ceia virtual aqui, tivemos alguns participantes, mas o entrave caiu a linha, tá certo? E algumas pessoas não retornaram. Eu gostaria de lembrar sempre, se por acaso a internet cair, ou você migra para um lado ou para o outro, ou seja, ou Face ou Instagram, mas não desista, você espera um pouquinho que eu vou voltar, tá certo? É o que aconteceu. Então vamos orar nesse momento? A bênção de Arão para você, tá certo? Eu faço assim e você faz assim neste momento. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vocês hoje e sempre. Amém? Amanhã, 19h15, nós nos encontraremos aqui. Que Deus os abençoe e obrigado por sua paciência. Amém? Deixa eu encerrar aqui o Face.